Olá, companheiros queridos. Espero que todos estejam bem, todos estejam com saúde, todos estejam em paz. Hoje, aqui estamos nós para mais uma reunião de estudo. Nesse mês de dezembro, mês do Natal de Jesus, nós estamos aqui juntos, com alegria, com muita alegria, para mais um texto do livro Boa Nova. E no mês de dezembro, todas as reuniões estão sendo textos do livro Boa Nova. Esse livro maravilhoso que o nosso Chico Xavier psicografou. E então nós vamos hoje, nós vamos no capítulo 8. Vamos ver o capítulo 8. E que nós estejamos, então, receptivos ao imenso amor de Jesus por nós, para darmos continuidade a esse estudo. Então, para isso, nós vamos receber, nós vamos entrar numa faixa de paz, de serenidade, para que nós possamos, então, receber tranquilos a bênção e o auxílio de Jesus, do Dr. Herman, da espiritualidade amiga, que sempre nos ajuda, sempre nos auxilia, e, acima de tudo, sempre a nosso Deus, ao nosso Pai maior. Que possamos, então, ser envolvidos com muita paz para fazermos o nosso estudo de hoje. E esse estudo de hoje, como nós estamos observando, é, como se diz, tudo de bom, porque é do livro Boa Nova e o título do texto que nós vamos, sobre o qual nós vamos refletir, é Bom Ânimo. Então, está tudo bem, está tudo muito bom. Vamos então aproveitar essa chuva de positividade que nós temos hoje como um presente antecipado de Natal. Vamos então seguir com muita fé, com muita clareza de que todos somos premiados com muito amparo sempre, e que tudo que está acontecendo, esses problemas que nós estamos vendo, essa pandemia de ordem mundial, tudo está debaixo das leis divinas. Como nos diz o Humberto de Campos, no texto que inicia esse livro Boa Nova, ele diz assim: hoje não mais cogito de crer, porque sei. Olha o grau de clareza, de certeza a que esse espírito chegou, esse espírito alcançou. Que nós consigamos também chegar a esse nível de serenidade e clareza quanto às leis de Deus. O texto, o título do texto, não é? Bom ânimo. Se a gente for ver a palavra ânimo no dicionário, eu procurei aqui, diz assim no dicionário: condição do espírito, alma ou espírito, excesso de determinação diante de uma circunstância perigosa, coragem, que diz respeito ao temperamento, inerente à índole, ação de manifestar sua própria vontade e ou desejo, intento, que expressa excesso de coragem, quando nós dissemos ânimo, como uma interjeição. Força, é preciso ânimo para superar as dificuldades. Então, nós precisamos olhar muito atentamente, bem direitinho para dentro de nós,
nós mesmos, pensar o que nós podemos aprender, como podemos crescer moralmente com cada situação, o que podemos fazer pelo outro. Veja, as coisas estão diferentes. Nós nunca esperávamos viver essa situação que nós estamos vivendo. Então, apesar de nós estarmos vendo muitos irmãos teimarem em considerar que está tudo igual, que está tudo igualzinho ao que sempre foi. A gente vê gente aglomerada, a gente vê pessoas sem máscara, enfim. A gente sabe que é difícil, né? Nós estamos vivendo um tempo um pouco complicado, mas a gente ignorar a situação não vai resolver nada, como não está resolvendo, né? A gente não está falando das pessoas que precisam se deslocar para o trabalho, por exemplo, que precisam até enfrentar a condução cheia. Nós estamos vendo, estou vendo pela TV as reportagens das conduções cheias, ônibus lotados, BRT, enfim, metrô, mas a gente precisa ter muito cuidado. Então, quem puder ficar em casa, que permaneça em casa. Quem precisa sair, que procure, ou quando precisamos sair, que procuremos todas as medidas de segurança que estão mais do que difundidas, né? A gente precisa de adaptação, sempre. Não é fácil, mas a gente sempre precisa de adaptação em muitas situações da nossa vida. O uso da máscara mesmo. É legal? É confortável? Eu não acho. Mas nós precisamos usar e usar com bastante cuidado. Eu tenho um sobrinho neto, tem 1 aninho e pouco, não fala nada ainda. Mas se ele ver alguém ameaçando ir para a rua, na mesma hora ele chama a mãe dele e fica maca, 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 pedindo pela máscara, para desespero do pai dele, porque a primeira palavra que ele está tentando falar não é papai nem mamãe, nem água, é máscara. Então, eles já estão vindo aí com um senso de adaptação, né? E é isso que a gente precisa fazer. Enfim, nós estamos aqui mesmo para isso, para adaptação, para aprendizado e para crescimento. Como está escrito na contracapa do livro Boa Nova, Humberto de Campos nos lembra que todas as expressões evangélicas têm entre nós sua história viva. Sempre tem um aprendizado. Nenhuma delas é símbolo superficial, ele nos diz, né? Então o texto nos fala do apóstolo Bartolomeu. Bartolomeu era extremamente dedicado a Jesus. Ele trabalhava, fazia tudo o que estava ao seu alcance, mas ele carregava uma tristeza que ele mesmo não sabia por quê. Ele ficava triste por tudo de errado que ele via à sua volta. Como nós muitas vezes ficamos, né? Basta a gente acordar, ligar o rádio e vamos nos encher de notícias tristes. Ainda mais agora, nesses tempos de pandemia. Ainda mais porque nós sabemos que as notícias mais difíceis dão mais ibope. Então, os meios, né, as mídias procuram sempre ressaltar, repetir essas notícias. Então, mais triste a gente pode ficar se não tomar cuidado. Mas ele fala, Bartolomeu, que Jesus, o que o Mestre Jesus dizia no Evangelho, lhe trazia esperanças. Ele sentia esperanças com a palavra de Jesus, quando Jesus falava que o reino dele não era desse mundo. Então ele achava, bem, aqui está ruim, eu estou triste, um monte de tristeza, mas no reino que Jesus está prometendo, o amor vai estar presente, então tudo vai ficar bem. Então Jesus chama a atenção dele que
para o fato de que ele estava, sim, trazendo uma boa nova, boas notícias, e que boas notícias sempre traziam alegria. Quando disse que o reino dele, Jesus, não era desse mundo, ele não queria dizer que todo mundo ia ter que ficar aqui sempre só sofrendo até conseguir chegar a alcançar um outro mundo. O desejo de Jesus, ao falar, ao pregar, ao agir, sempre foi o de acender a esperança e o bom ânimo, sempre, em todas as pessoas, nos corações de todos. Então, Jesus chama atenção para o fato de que a luta é diária, sim, é diária, para vencermos a nós mesmos, e que o caminho da felicidade, aquela felicidade real, irrestrita, está sim, será sim, só conquistada no reino de amor de Jesus. Mas para isso nós precisamos de trabalho, da marcha incessante, do dia a dia, da certeza do rumo certo, da porta estreita que nós ouvimos falar, a passagem há pouco tempo, da marcha incessante do dia, do cotidiano, desse trabalho de formiguinha, um passo de cada vez. Jesus não fala de feitos gloriosos que nós precisemos ter, fazer grandes coisas, feitos glamurosos. Ele chama a nossa atenção para as pequenas atitudes. Uma leve ação, como ele fala, uma palavra, e que nós costumamos ignorar essas oportunidades de pequenos bons feitos por causa atropelando tudo, como ele fala, com a nossa vaidade, com as nossas vontades imperfeitas, como diz o texto. E daí aparece o abençoado mecanismo retificador, que é o que a gente precisa para acertar o nosso caminho. E se a gente então sai do caminho, a gente precisa de um mecanismo que nos coloque de volta no caminho. Mas é claro que nós vamos acertando devagar, mas se nós tivermos essa certeza, esse brilho que Bartolomeu conseguiu enxergar em Jesus, a vitória é certa. Jesus fala que é certo que o Evangelho vai florescer, mas não é que seja um passe de mágica. A luz vai brilhar em cada um de nós, como ele diz, para então, em consequência, brilhar para todos, brilhar para o planeta, brilhar para a nossa humanidade como um todo. É um processo. O otimismo, que é esse bom ânimo, que é o tema do nosso texto, é o saber ver o lado positivo também, principalmente ver o lado positivo. Ver as tantas dádivas que nós recebemos, tantas coisas boas com que somos agraciados o tempo inteiro, a todo momento, há tanta ajuda. É muito importante esse otimismo. A visão sempre do copo vazio, como se fala, aquela visão do copo meio vazio, não é? Do pessimista, ela tolda o nosso entendimento. Ela impede que nós vejamos a luz. Ela nos faz parar, nos faz estagnar. Nós nos sobrecarregamos com um monte de bagagem pesada que só nos atrapalha. Outro dia, nós estávamos conversando aqui em casa e meu marido, não sei porquê, ele falou: nossa, puxa vida, uma coisa que aconteceu. Ele falou: puxa vida, mas nós já estamos com tantos problemas. E eu me lembro que eu falei: sim, ok, nós todos temos problemas, mas do que você está falando especificamente? E ele disse: eu não posso sair de casa, nós estamos presos em casa. Então eu falei para ele:
porque, ok, é desagradável, não é o que a gente está acostumado, mas por que a gente não procura lembrar também de dar graças a Deus, porque a gente tem um trabalho que nos possibilita trabalhar de casa, exercer nossas funções de casa, no tal do home office, né? Que está tanto aí tão falado. Então, ainda bem que a gente tem esse, que a gente está trabalhando, porque muitas pessoas não conseguiram, muitas pessoas perderam seus empregos. Então, o que eu estou exemplificando é só isso, é que a gente vê, a gente tem dificuldade, a gente se deixa atropelar pelos problemas, às vezes, até por conta mesmo do nosso egoísmo, e com isso a gente deixa passar um monte de coisa legal que está acontecendo e que a gente não, a gente perde a chance de olhar o que a todo momento nos é ofertado. Todas as graças, né, que nós recebemos, até a natureza, a gente contemplar a natureza, a gente acaba fechando os olhos para muita coisa que poderia nos dar alegria. E além de nós fecharmos os olhos para as coisas boas, né, mais imediatamente, que nos cercam, que estão aqui pertinho de nós, em escala maior, a gente está fechando os olhos, porque aí a gente fica com esse modo de conduta, e a gente então acaba fechando os olhos para essa fonte cristalina que Jesus nos fala no texto, a realidade espiritual, a claridade que Deus espalhou. Espalhou, está aí para todos nós. Não há, como Bartolomeu pensava, uma exigência descabida, que ele fala a fortaleza permanente. E vocês, vendo o texto, vão ver. Ele fala na fortaleza permanente. Então, Jesus diz, não é isso, a verdade não exige, a verdade transforma. Essa frase que tem no texto, a verdade não exige, dois pontos, transforma. Então, quando encontramos a verdade do amor de Jesus, naturalmente nós nos transformamos para o bem. Isso é um processo natural, é uma transformação natural a partir do momento que nós sigamos o amor que Jesus nos oferece. Porque com essa certeza no coração, dentro do nosso coração, as adversidades, os problemas vão se constituir num convite para nós semearmos, para nós crescermos e semearmos mais amor, dando menos importância às coisas materiais. Esses negócios do mundo, que Bartolomeu se refere a negócios do mundo. Mesmo a tristeza das perdas, que ele também se refere, que ele havia perdido a mãezinha, tem consolo nessa certeza de que nós somos filhos desse Abba, desse paizinho, como nos explica a Deusa, ela sempre fala isso, que essa tradução de Abba, Jesus dizia, é paizinho, é o nosso pai, o nosso Deus que nos criou. Daí então nós observamos essa transformação linda que Bartolomeu que trilha o seu caminho de volta para casa, depois de ouvir Jesus, ele volta para casa, e já nesse caminho, ele pensando no que ele havia ouvido, ele refletindo os ensinamentos do Mestre, a impressão que dá, quando a gente lê um texto, é que um véu se levanta. Ele passa a descortinar, parece que ele estava míope e colocou uns óculos mágicos, porque ele começa a perceber todas as coisas, até mesmo o que estava ali no seu caminho, de modo diferente. E, na verdade, as coisas não mudaram. A noite estava lá, como sempre esteve, o céu estava lá, o vento era o mesmo, mas ele mudou o seu coração. Então, ele mudou o ponto de vista dele. Nem as tristezas que pesavam no coração dele
ele, ele tem mais. Ele nota que não estão mais lá as tristezas. Quer dizer, a conversão depende de nós, porque não são as coisas externas, nem ninguém que vai mudar. Somos nós mesmos, a partir da nossa vontade e de toda a ajuda que nós recebemos. Né? Ele conseguia olhar os outros, os companheiros, com mais condescendência, com mais carinho, dizer palavras de consolo, de companheirismo. Então, ele conseguiu se transformar e, à medida da transformação dele, ele transformou a visão de mundo dele. Quando ele ouve, então, depois, no sábado seguinte, que ele ouve Jesus falando do reino de Deus, comparando, que está em Mateus, comparando a um tesouro escondido num campo, que um homem vendeu tudo que possuía e compra aquele campo, ele viu que aquele ensinamento era para ele. Ele precisava daquilo, foi uma revelação, foi um ponto de inflexão na vida dele. Dali em diante, ele renovou o ânimo, ele teve um novo ânimo, ele compreendeu o caminho que Jesus estava apontando para ele ali, com aquelas palavras. Então, a passagem está nos mostrando que nós precisamos, sim, nos despir, nos desapegar de tanta bagagem inútil que a gente vai depositando, se autodepositando, a gente vai, tanta coisa acessória, tanta coisa, tanto peso que nós vamos nos impondo e por aí, e que não vai nos levar a nada, só sobrecarregar e só nos impedir de ver a clareza do Evangelho, a clareza dos ensinamentos de Jesus para a nossa vida. Então vamos nós, queridos companheiros, procurar restaurar o nosso bom ânimo, aproveitar a leveza, a alegria desse mês de dezembro, com o nosso amado Mestre Jesus, entender todas as bênçãos que recebemos, não desperdiçar nadinha, não deixemos passar nada, entender como somos agraciados e como filhos de Deus que somos, com o amor implantado por Deus em nossa consciência, em nosso núcleo mais interior. Procurar vencer, então, a nós mesmos, é isso que a gente precisa, só nós mesmos podemos fazer esse trabalho e conquistar com muito ânimo, com muita vontade, com muita alegria, todas as virtudes que nós pudermos, aos pouquinhos, mas numa caminhada firme pela mão de Jesus. Que tenhamos todos muita, muita paz e muito bom ânimo em nossos corações. Graças a Deus.